Iniciaremos agora um estudo acerca das arquiteturas RISC e CISC. Inicialmente, vamos fazer uma breve abordagem acerca do processador, dos seus principais componentes e para que possamos seguir na abordagem das arquiteturas RISC e CISC. O processador, basicamente, é composto da unidade de controle, unidade lógica aritmética e os registradores. É preciso que nós tenhamos a percepção de que a unidade de controle é responsável pela busca, interpretação e controle das instruções e demais componentes do computador. A unidade lógica e aritmética, por sua vez, executa as operações aritméticas e lógicas entre dois números. Por fim, os registradores, que compõem a memória interna do processador. É importante o candidato perceber que existem esses três componentes porque algumas diferenças das arquiteturas residirão em cima desses elementos que nós acabamos de ver. Bem, a arquitetura RISC, do inglês Reduced Instruction Set Computer, ela se caracteriza primeiramente por possuir acesso à memória somente via operações do tipo load e store. Todos os operandos ficam em registradores. E a partir daí, todas as outras operações são do tipo registrador-registrador, ou do tipo registro-registro. Por que é que a arquitetura RISC faz isso? Essa arquitetura tem a seguinte filosofia. Quanto menos vezes eu referenciar algo externo à memória do processador, mais rápido eu trabalharei. Dessa forma, ele procura minimizar os acessos externos ao processador e maximizar as operações em nível interno. Por quê? Porque nós sabemos que internamente, dentro do processador, as frequências são mais elevadas. Externamente a esse processador, as frequências são mais baixas, na casa das centenas ou milhares de vezes. E é preciso que nós tenhamos essa percepção. Então, desse pensamento, o que é que a gente despreende? A gente começa a entender que, para que eu saia pouco do meu processador, para que eu realize as operações do tipo registrador-registrador, eu preciso de um grande número de registradores, principalmente de registradores de propósito geral. Porque esses registradores generalistas é que vão acomodar os diversos operandos que, porventura, eu traga para dentro do processador, através daquelas únicas operações de load e store. O uso dos registradores passa a ser intenso. Mais uma vez eu reforço a ideia de que quanto menos se sai do processador, quanto menos referências externas eu faço do processador, melhor será o desempenho. Melhor será o throughput, melhor será o desempenho daquele processador da arquitetura RISC. O processador RISC ele admite frequências mais altas. Por quê? Por possuir uma arquitetura mais simples, por não ser complexo, ele possui menos componentes de hardware. Em tendo menos componentes de hardware, nós conseguimos elevar a frequência sem que a dissipação de calor se torne um elemento limitador da sua capacidade. Então essa é que é a ideia. As instruções da arquitetura RISC, elas são de tamanho fixo e de fácil decodificação. E o que é que eu ganho com instruções de tamanho fixo e de fácil decodificação? A fácil decodificação fica bem tranquilo de nós entendermos que nós ganhamos velocidade. Quanto mais rápido for a decodificação de determinado comando, de determinada instrução, mais rápida vai ser a chegada daquele comando no local que ele deve. Agora, quando as instruções têm também formato fixo, ou seja, todas têm o mesmo formato, eu posso propor um controle através de hardware. É assim que acontece nas redes ATM. Nós temos uma célula que é de um tamanho fixo e aí favorece o controle via hardware. Toda vez que nós temos algo, por outro lado, toda vez que nós temos algo de tamanho variável, geralmente nós precisamos de mais flexibilidade e o controle passa a ser em software. No estágio atual da nossa tecnologia, o controle de via hardware é mais rápido. Então, um formato de instrução fixo favorece esse controle hardwired. Essas instruções que são de mesmo tamanho e facilmente decodificáveis, elas formam um pequeno conjunto. Algumas dezenas de instruções é o que é preciso para você, através da combinação delas, você compor
as instruções mais complexas. Então, esse conjunto mínimo de instruções precisa ser combinado, precisa ser trabalhado de tal maneira que, na combinação, eu realizarei as instruções mais complexas, sem a necessidade de existir a instrução mais complexa pronta. Ela vai ser composta através da união das pequenas peças, que são as instruções menores. Agora, a partir do momento que para eu compor uma única instrução complexa, eu preciso de N instruções mais simples, essas N instruções mais simples ocuparão em memória um local maior do que uma única instrução complexa. Então, quando o programador, quando o desenvolvedor está trabalhando, criando alguma coisa voltada para a arquitetura RISC, ele está lidando com um conjunto mínimo de instruções e vai ter que se virar. Vai fazer a combinação dessas pequenas instruções no intuito de compor uma instrução mais complexa. Isso torna a programação mais difícil e vai ocupar mais espaço na memória. O compilador, aquele software que vai ser responsável em fazer a tradução da linguagem de alto nível para a linguagem em baixo nível, vai ser mais complexo. Vai ser mais complexo por quê? Porque ele precisa entender não somente as instruções mais simples, mas ele precisará compreender como é que elas combinadas vão resultar numa instrução mais complexa. Então, a complexidade, ela migra e vai para o compilador. Nós vamos ver que na arquitetura CISC é o inverso. Uso intenso de pipeline. Ora, se eu tenho instruções simples, de fácil decodificação e todas levam o mesmo tempo, eu consigo organizar uma instrução em fila de tal maneira que as unidades funcionais do processador trabalhem em seções distintas da mesma instrução ao mesmo tempo. É como uma linha de montagem de um veículo. Você tem que diversas partes do veículo estão sendo trabalhadas simultaneamente. Isso aumenta o throughput do processador e faz com que o desempenho atinja taxas bem mais elevadas. Agora, é claro, a extração total desse tipo de benefício só é obtida através do uso do pipeline. Por quê? Porque nós temos as instruções de formato fixo, ou seja, demoram a mesma quantidade de tempo para serem realizadas. A arquitetura RISC também possibilita a redução de ciclos por instrução, em troca de maior tamanho do código. Esse maior tamanho do código, eu estou me referindo ao código lá de cima. O código em nível de usuário vai ser maior. Ele vai exigir mais memória, porque, reforço mais uma vez, ele vai ser montado, esse código vai ser construído através da manipulação de pequenas operações. E a combinação dessas operações é que vai resultar numa operação mais complexa. Dessa forma, eu tenho que, em média, a arquitetura RISC executa uma única instrução por ciclo. Vamos destacar agora os principais pontos da arquitetura RISC. O acesso à memória somente através de operações do tipo load e store. Grande número de registradores. Uso intenso desses registradores. As frequências obtidas são mais altas. O formato das instruções de tamanho fixo, pequeno conjunto de instruções, uso intenso de pipeline e geralmente uma instrução por ciclo. Esses são os pontos que o candidato tem que ficar atento ao abordar a arquitetura RISC. Vamos agora abordar a arquitetura CISC. CISC do inglês, o C vem de complexo. Eles agora são processadores mais lentos se comparados aos da arquitetura RISC, por executarem instruções mais complexas. A partir do momento que um processador ele executa uma instrução mais complexa, um tempo maior vai ser demandado para decodificar aquela instrução mais complexa. Os programas, sob a ótica do desenvolvedor, são programas mais curtos e mais simples. Por quê? Porque agora eu não tenho que combinar operações simples no intuito de obter um resultado mais complexo. Eu tenho agora centenas de instruções para os mais diversos fins. E são instruções mais complexas que garantem a reunião em uma única funcionalidade de diversas outras funções pequenas que ficam transparentes para o usuário.
O usuário ele não precisa, desculpe, o usuário não, o desenvolvedor, né? O desenvolvedor ele não vai precisar mais se preocupar com esse tipo de instrução. Eu agora tenho poucos registradores, obrigando a realizar mais referências à memória. A arquitetura CISC ela optou por utilizar poucos registradores internos ao processador. Dessa forma, ele precisa ir mais vezes ao exterior, referenciar a memória cache mais vezes, referenciar a memória RAM ou referenciar os dispositivos de entrada e saída. Dessa forma, quanto mais vezes eu referencio o lado externo do processador, eu me submeto às frequências, às velocidades externas também, o que decrementa a performance. Nesse caso, diferentemente da arquitetura RISC, eu tenho uma simplificação dos compiladores, em troca de alto número de instruções complexas e de vários formatos. Os compiladores agora não precisam saber interpretar a combinação das diversas instruções menores. Os compiladores precisam somente compreender quais são aquelas instruções complexas. E a partir delas, ele manda para um nível mais baixo, que é o nível da microprogramação. Nesse nível é que a coisa vai ser convertida e resolvida. O hardware da arquitetura CISC termina se tornando mais caro e complexo se comparado ao RISC. Mais caro por quê? Porque agora eu preciso colocar dentro do processador o nível da microprogramação. Vai ser através da utilização desse nível aí que eu faço a conversão da instrução mais complexa nas instruções mais simples. Agora, essas instruções mais complexas, elas não podem ser decompostas. Elas não podem ter elementares menores do que elas no nível mais alto. A conversão só vai acontecer no nível da microprogramação. Esse nível da microprogramação é o nível responsável por converter as instruções num formato complexo para um formato mais simples. Existe isso na arquitetura CISC? Existe. Existe esse nível na arquitetura RISC? Não, não existe. Não existe por quê? Porque a instrução RISC ela já é elementar desde o início. Aqui não. A instrução só se torna mais elementar depois que ela é convertida no nível da microprogramação. As instruções de conversão são guardadas no próprio processador, facilitando a vida dos programadores, ou seja, essas instruções complexas já ficam residentes no próprio processador. Os desenvolvedores de aplicação, os desenvolvedores de sistemas operacionais se preocupam em usar esse conjunto maior de instruções complexas no sentido de fazer as chamadas que precisam ao hardware e não precisarão mais se preocupar em combinar aquelas pequenas instruções para obter o mesmo resultado. Bom, a questão que é interessante que o candidato perceba é que a arquitetura CISC ela não utiliza ou faz uso moderado do pipeline. A gente viu no slide anterior que o uso do pipeline é favorecido porque as instruções são de tamanho fixo e aqui nós temos instruções de tamanhos variados. Como é que eu posso montar uma linha de montagem? Como é que eu posso construir uma linha de montagem onde as estações de construção, estou fazendo aqui um paralelo ao mundo real, que as estações de construção de um veículo, por exemplo, têm tempos diferentes. Algumas estações terminarão antes, mas esperarão pelas estações que demoram mais para que a fila possa andar. Da mesma forma acontece na arquitetura CISC. Não impede o uso do pipeline, mas o uso do pipeline é moderado em função dessa diferença nos tempos de execução. Agora, se a questão disser para você que a arquitetura CISC não faz uso do pipeline ou que faz uso moderado do pipeline, até agora eu não vi nenhuma questão que contrariasse esses dois princípios. O que não pode acontecer é você, numa questão, perceber que a arquitetura RISC faz um uso menor do que a arquitetura CISC ou que a arquitetura CISC faz um uso intenso. Se acontecer dessa forma, está errado. Vamos destacar agora os principais pontos desse slide. Então, eles são mais lentos, porque as instruções são mais complexas. Os programas são mais curtos e mais simples. Poucos registradores. O hardware é mais caro e complexo se comparado com a arquitetura RISC. Aqui existe o nível da microprogramação e não utiliza ou faz uso moderado do pipeline. É isso que o candidato tem que saber da arquitetura CISC.
Vamos agora mostrar em forma tabular o que nós acabamos de ver na compilação desses 2 slides. Então você vê que o acesso à memória ele acontece agora através das operações de load e store na arquitetura RISC, mas acontece o acesso à memória vai acontecer através de qualquer instrução na arquitetura CISC. Registradores na primeira arquitetura eu tenho uma quantidade dezenas de vezes maior do que na arquitetura CISC. Os operandos, eu tenho até 3 operandos nas instruções, e na arquitetura CISC eu tenho 1 ou no máximo 2. A complexidade do primeiro caso reside no compilador, no segundo reside no código. O uso do pipeline na arquitetura RISC é intenso, e na arquitetura CISC é moderado ou inexistente, depende da forma que a questão abordar para você. As instruções são poucas, simples e de mesmo tamanho na arquitetura RISC, e são muitas, complexas e de tamanhos variados na arquitetura CISC. As frequências obtidas na primeira arquitetura são mais altas, até porque eu tenho um hardware mais simples, onde a produção de calor não se torna um empecilho. Já na arquitetura CISC eu tenho frequências mais baixas. Os programas são grandes e complexos na arquitetura RISC, são pequenos e simples na segunda. Esses programas aos quais eu me refiro são os programas no nível de desenvolvimento, lá em cima, que por combinarem instruções pequenas, ele precisa de uma grande quantidade de memória e se torna complexo, porque através da combinação é que se obtém um resultado obtido por uma única instrução complexa, se eu levasse como paradigma a arquitetura CISC. O hardware, no primeiro caso, ele é barato e simples, e no segundo caso, ele é caro e complexo. O controle da arquitetura RISC é via hardware, já o controle da arquitetura CISC é através da microprogramação. Microprogramação, mais uma vez, eu lembro que é aquela região, é o tipo de arquitetura que vai promover a conversão de uma instrução complexa numa instrução ou em mais instruções simples. O RISC ele consegue executar uma instrução em um ciclo de relógio. Já a arquitetura CISC precisará de uma instrução em vários ciclos de clock para a sua conclusão. Então, são essas as observações que o candidato tem que prestar atenção. Sobre a arquitetura RISC e CISC, é isso que o candidato precisa saber para resolver 99% das questões cobradas em concurso. Terminamos aqui essa abordagem. Agradeço a paciência de vocês e podem guardar esse material como consulta, porque provavelmente a resposta vai estar aqui.